seja muito bem-vindo ao nosso workshop sobre gratidão. E eu sou a Sandra Dadona, estou aqui com a Andréia Verzenhassi, né? E a gente está falando aqui com vocês, batendo um papo sobre gratidão, né? Sim, a gente está trocando umas ideias aqui de como a gratidão funciona na vida das pessoas, como funciona na nossa vida primeiro, né? Porque se não tem verdade naquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, é muito esquisito. Então a gente tem transformações sim pessoais, tanto eu quanto a Sandra, e a gente tem as transformações que a gente vê acontecendo no entorno, com as pessoas que já fizeram cursos, já participaram de workshops, já participaram de vivências, e é muito importante. Hoje eu queria falar com vocês e com você, Andréia, sobre a cura da saúde. Sim, saúde, né? Em todos os níveis. Em todos os níveis. E a gente tem muitos relatos, inclusive na nossa vida, sim, né, sobre a cura da saúde com a gratidão, né, Andréia? Sim, para mim, tem uma experiência muito grande, porque eu me curei através da gratidão depois de um acidente que eu tive. Você lembra quando eu quebrei o braço, quebrei o ombro, né? E eu era uma pessoa antes e me tornei outra depois. Num primeiro momento, óbvio que eu chorava, óbvio que eu estava revoltada, porque é duro, né? Eu fiquei 80 dias cuidando daquilo, fiquei um bom tempo de cama, dependendo de todo mundo. E aí até que eu comecei a rir, uma piadinha que meu marido fez, quando um dia eu fiquei lá de barriga para cima, não conseguia me mexer, não conseguia me virar, e eu precisava sair da cama. Aí ele chegou na porta do quarto e eu chorando, ele chegou na porta do quarto e me falou: não vou te ajudar, tartaruguinha, sai daí sozinha. Aí naquele momento eu comecei a rir, porque eu percebi que para eu passar por aquela situação, que ela ia durar o tempo necessário dela, não tinha como eu colar um osso em 2 segundos, mas que eu tinha que ter uma postura diferente. E aquela risada, que eu chorei de rir naquele momento, e até hoje eu vejo uma tartaruga, eu lembro da cena e dou risada, aquela risada me fez ver que com o bom humor e com a gratidão, eu ia conseguir transformar aqueles dias numa coisa bem mais agradável. E a primeira cura começou aí. E você foi grata pelo acidente, é isso? Eu fui grata, não pelo acidente em si, pela dor que aconteceu, por tudo aquilo, mas aquele momento do acidente me fez ver que se eu não tivesse parado na minha vida naquele instante, poderia acontecer uma coisa muito pior, porque eu vinha de um estresse muito grande, um nervosismo excessivo e desnecessário, a pressão muito grande, muito alta também. Então eu estava com todos os motivos, todas as formas possíveis de acontecer algo mais grave. É interessante, né, Andréia? Porque você estava num momento de muita pressão, muito estresse, né? E lembra lá que nos vídeos a gente tem falado que nós criamos a nossa realidade, porque a física quântica diz isso, né? E se a gente juntar a física quântica com a psicanálise, que falando desse inconsciente, que Freud fala muito, né, do inconsciente, que tudo está guardado e tal, o inconsciente também, assim como nossa vibração de frequência e tal, traz pra gente, né? Então o universo, se a gente for falar em física quântica, se você tá num estresse muito grande, né, não aguentando mais algumas situações, sim, né? O universo ou o inconsciente, a gente vai fazer um paralelo aqui, ele vai arrumar uma forma de parar você. Sim, eu pedi que eu precisava parar de alguma maneira, que eu não estava aguentando mais aquele nível de trabalho, aquele nível de estresse, e a vida me parou. Exato. Atendeu o meu pedido. E isso é um pedido consciente? Não. É um pedido de socorro. Eu sempre digo o seguinte, que todas as vezes que nós estamos com dores ou doentes, né? Doenças, né? Porque não existe doença, na verdade existe o doente, né? Mas é outro papo. O que acontece é que, na verdade, é um pedido de socorro do seu próprio ser. Eu não tô aguentando mais aquela situação. Então eu crio uma dor, uma doença para me proteger de algo que eu não tô aguentando mais, ou até para fugir de alguma situação. Então a gratidão, no caso da Andréia, seria muito legal, e tenho certeza que ela fez, é ser grata por tudo aquilo, porque o que seria da Andréia se ela continuasse naquele estresse que ela estava vivendo? Seria positivo? Vocês estariam aqui comigo, batendo um papo sobre gratidão, já começa por aí, né? Exatamente. Porque eu só via o problema, eu só via a pressão, a tensão, a cobrança, e não via a saída. E quando eu parei ali, que eu fiquei parada realmente numa cama, minha vida parou naquele momento.
E aí eu me vi com uma forma de aprendizado. Foi aí que eu comecei a ler muito, ver muitos vídeos, estudar a gratidão e fui mudando, incorporando a gratidão na minha vida. Lógico que não foi no dia seguinte, né, que eu me tornei a pessoa grata. Demorou um pouquinho, mas em vista de todos os anos, tantos os anos que eu vivi antes dessa forma, foi uma mudança muito rápida. Se você comparar o que aconteceu, foi um salto quântico, eu digo, na vida, né? Sim, com certeza. Um problema de saúde que inconscientemente eu criei, trouxe uma grande mudança na minha vida. E por isso eu sou grata. Não por aquela dor, daquela queda, daquela fratura, mas eu sou grata porque eu parei naquele momento e eu soube aprender como tirar o melhor proveito daquela situação através da gratidão. Foi uma escolha de mudança de percepção, né? Sim, a mesma realidade vista de um ângulo diferente. Sair da reclamação e entender que tudo, na verdade, você pode escolher ser grato porque tudo tem um aprendizado. E é interessante esse caso da Andréia, né? Que se você continuasse na sua vida sem ter essa oportunidade, você não teria tantas informações sobre algo mais profundo do que, né? Não começaria por ali, né? E eu sempre digo o seguinte: a gente muitas vezes a gente não sabe o porquê das coisas, né? Mas tem sempre um porquê por trás. Tem um propósito maior, né? E aí, como a gente não sabe, a nossa função é somente se agradecer, porque ou te livrou de alguma coisa, ou te trouxe um grande aprendizado. Então, gratidão até pela dor, porque se não fosse pela dor também, você não teria entendido o tudo, contexto, né? De tudo aquilo, né? O contexto de tudo isso. Sim, eu tenho uma gratidão imensa. Eu passo ali, todas as vezes que eu passo no lugar que eu me acidentei, eu olho ali e eu falo gratidão. No começo me dava um gelo no estômago passar por ali, eu lembrava aquela dor intensa. Mas agora eu passo e falo, olha, gratidão, esse espaço físico mudou a minha vida. Exatamente. Porque eu me permiti mudar a minha vida. Não foi um local, não foi uma pessoa, não foi um acidente. Mas eu, Andréia, acessei o que eu tinha de mais sombra, de mais sombrio e resolvi jogar luz naquilo lá. Escolheu. Sim. Uma mudança de vida. E aí você também pode olhar para você, eu não sei que situação você está passando neste momento de dor ou de doença, ou se conhece alguém, né, que às vezes está numa cama, né? Então, muitas vezes, quando nós estamos doentes de cama, ou com gripe, resfriado, que seja coisa pouquinha, né? Sim. Mas que seja uma febre ou algo mais sério, a nossa tendência geralmente é o quê? Nossa, quando a gente tá assim é reclamar, achar que a gente tá com a pior doença do mundo. E às vezes ninguém tá falando que a sua dor não seja forte, dor. não seja real ou não seja importante. Isso. Mas ela é importante para você. Você está supervalorizando uma dor. Mas por que você não supervaloriza uma cura, então, dessa dor? Exatamente, porque do mesmo jeito que você teve o poder de criar essa dor, e aí às vezes pode doer, né, falar isso, né? Mas você também pode criar uma cura. E olha só que interessante, ninguém tem o poder de curar você. Não. Ninguém tem o poder de também prejudicar você. Como a André estava falando, né? O médico pode até ajudá-la a dar remédios, medicações, muitas drogas, né? Porque a medicação nada mais é do que drogas, né? Pode até ajudá-la naquele momento, mas se ela não aprende a lição, ela iria passar de novo por situações, até ela aprender a lição daquele movimento todo, porque nós estamos aqui somente para isso. Sim, para esse aprendizado. Então, a Sandra falou alguma coisa no começo do vídeo sobre isso. O corpo da gente fala o que está dentro do nosso inconsciente, da nossa alma, do nosso coração. E ele demonstra. Um terapeuta lê claramente uma pessoa através das expressões do corpo, através dessas expressões de doença. Exato, e a ideia aqui é que você perceba também o que você está fazendo com você. Quando você fala você tem uma reclamação sobre uma doença, sobre uma dor, alguma coisa lá mais profunda que não está muito bem. O problema não é a dor de cabeça, o problema não é a torção do pé, não é a fratura. Isso foi a consequência. O problema está mais para dentro, está mais para trás. É interessante que as medicações, e muitas vezes há necessidade da medicação, né?
ela vai simplesmente abafar a causa. Tirou a dor, né? Parece resolver o problema. Resolveu, né? Eu sei disso, Andréia, porque a minha formação é fisioterapia, né? E antes disso, como terapeuta, enfim, né? Vários estudos aí, eu tratava uma pessoa, ela melhorava, só que ela voltava depois de um tempo com a recidiva, né? Que a gente chama com dor. E aí eu falava, mas não é possível, não existe a cura então? Sim. E aí eu comecei, depois que eu fui para fazer fisioterapia, que daí eu já tinha mais recursos para tratar os pacientes, né? Eu comecei a fazer investigações, né? Eu comecei a fazer a minha análise. Auto-investigação. Aí, e foi muito interessante que começou essa investigação sobre nervo ciático. Eu estava tratando pacientes que vinham muito com nervo ciático, né? E eu nunca atendi tantas pessoas com problemas com nervo ciático na vida. Eu falei, não é possível, algo está me dizendo alguma coisa, né? Uhum. Eu falei, eu vou prestar atenção nisso. Eu comecei a conversar com esses pacientes. E aí eu comecei a perceber que todos eles estavam com algum problema na vida emocional. E aí eu comecei a entender o seguinte, não sou eu como fisioterapeuta e nem o médico iria curar esse paciente se ele mesmo não se curasse daquele problema emocional que ele estava passando naquele momento. É isso. Então nós podemos concluir, né, que segundo a física quântica fala muito forte isso, né, e a psicanálise também, que toda dor e doença é causada por nós mesmos devido ao nível emocional que nós nos encontramos. Sim, é exatamente isso. Eu conversava com um médico sobre isso a semana passada. E a gente estava falando da obesidade também, que é uma doença, né? Uhum. E a gente chegou a essa conclusão desta proteção que a pessoa se coloca também pela gordura e tudo. E a médica nem é muito desta linha de pensamento quântico, mas ela concordou, porque ela falou, tem razão. Quando a pessoa vai para uma busca de autoconhecimento, o resultado aqui no consultório é muito maior, muito melhor e mais rápido. Exatamente, porque tudo é vibração e frequência, a gente trabalhando isso, a gente melhora tudo. E a gratidão entra muito forte nisso, né? Eu adorei. Eu também, foi ótimo. Dava para ficar mais tempo conversando sobre esse tema, mas a gente tem mais coisas preparadas para vocês. Muito mais! E hoje nós preparamos também um presente para vocês. Sim. Né? Experimentar na prática a gratidão aí na cura da sua saúde. Vamos lá? Tá aqui embaixo, em PDF para você baixar gratuitamente e fazer o exercício com muito amor, com muito carinho e com muita abertura aí dessa energia, essa emoção de amor e gratidão. Sim, faça a sua parte, experimenta. Você vai ver a diferença que isso faz na vida. É isso aí. A gente se vê então no nosso próximo vídeo do workshop. Gratidão. Gratidão.